A psicóloga Catarina Lucas regressa ao nosso programa para nos explicar o impacto que estas situações podem ter nas crianças. Boa tarde, doutora Catarina. Bem-vinda à nossa tarde. Obrigada, é sempre um gosto estar aqui. Obrigada. Neste caso, Catarina e Tânia, acho que funciona bastante melhor assim. Gosto muito de falar consigo porque tem uma maneira de explicar as coisas mais complicadas a todas as pessoas, quando na verdade, infelizmente, nós quando olhamos para estes casos de casais que se separam e as crianças são sempre as grandes vítimas de processos mal resolvidos, é difícil explicar as coisas às pessoas, sejam crianças ou adultos, porque é muito difícil perceber isto. Mas infelizmente é mais comum do que parece. Tânia, é muito comum e a sensação que nós temos é que é de facto cada vez mais comum. Se nós pensarmos os divórcios, as rupturas, as separações, são cada vez mais. E neste enquadramento também as rupturas ou as dissoluções de relações muitas vezes, não é, são conflituosas e levam-nos muitas vezes para esta alienação parental. Sim, há pessoas que dizem que se as coisas estivessem bem não acabavam, portanto ninguém acaba bem, não é? Mas pronto, depois há o bom senso e a falta de bom senso. Mas a verdade é que qualquer casal, quando está bem e o bom senso impera no lar, diz, não, nunca na vida era capaz de fazer uma coisa destas. Toda a gente diz isso. Mas a verdade é que muitas vezes depois essas palavras levas ao vento. Levas ao vento, completamente. E no fundo eu não estou aqui para ter um espírito crítico em relação a isto. Nem moralista, porque no fundo eu sou terapeuta de casal também, portanto eu sei e percebo como é que as coisas evoluem muitas vezes, não é? E como é difícil. E às vezes as separações são complexas, não é? Há infidelidades muitas vezes, há situações graves que acontecem que nos deixam uma marca e uma mágoa muito grande em relação ao outro progenitor, não é? Às vezes até um sentimento de vingança, de que a outra pessoa sinta aquilo que me fez passar, por exemplo, não é? E muitas vezes a forma de o conseguirmos é, infelizmente, através dos filhos. Porque é a única arma que têm em comum tal e qual. O único momento que desperta amor ainda nas duas partes. Tal e qual, Tânia. E eu muitas vezes costumo dizer que manter um conflito é manter uma relação, não é? Eu estou em relação contigo, mesmo que seja através do conflito. Quando o conflito termina, a relação termina, não é? Isto é simbólico, não é? Eu, através do conflito, continuo em relação contigo. E eu só consigo pelos filhos, que é o único vínculo, não é? Muitas vezes a casa já foi vendida, o carro também já foi vendido, eu já só tenho os filhos que me ligam a outra pessoa. E há 3 níveis de alienação parental. Quais são? Há aqui vários níveis de intensidade. O mais grave, e que dizíamos há bocadinho na peça, é o rapto, não é? Tudo começa aqui com muitas vezes o afastar o filho do outro progenitor, o falar mal do outro progenitor, não é? E depois estes comportamentos vão em escalada até que chegam ao nível máximo de rapto. E sim, foram registrados no ano passado, foram denunciados 13 casos de rapto parental. Mas quando falamos de rapto, falamos de um dos progenitores pegar na criança e levá-la para local desconhecido? E muitas vezes para local desconhecido, sim. E isto é uma violência, não é? contra uma criança, é afastá-la de tudo aquilo que é o seu contexto, é afastá-la muitas vezes da sua escola, dos amigos, dos locais que conhece, da família mais alargada, não é? É um desenraizar completo desta criança e que deixa marcas profundas e deixa marcas para a vida toda. E o rapto é uma delas e quais são as outras duas? Nós temos aqui, sobretudo, níveis de intensidade que nós vamos avaliando isto, não é? Portanto, a primeira começa aqui, de facto, neste ir dizendo coisas negativas sobre o outro progenitor. Depois passamos a uma parte mais comportamental em que destruímos memórias, muitas vezes, destruímos recordações. E mentimos. E mentimos, sim. Não é? Depois há muitas crianças com uma péssima opinião de um dos progenitores baseadas em mentira, que é uma vingança do outro progenitor. Sim, Tânia, não é? e ainda bem que toca nisso, porque isso é muito importante. Não é? Nós muitas vezes construímos nas crianças uma ideia errada de que o pai ou a mãe abandonou esta criança. Claro. E não há trauma maior num adulto já, não é, do que o abandono parental. Portanto, esta ideia de eu não fui suficientemente bom para ser amado ou gostado pelo meu pai ou pela minha mãe. E isto, na maioria das vezes, não é verdade, não corresponde à verdade. Certo. Já falámos das 3 níveis ou falta um? Já falamos dos 3 níveis. Falamos dos 3 níveis. Qual é, ou melhor, há grandes consequências psicológicas e até físicas, sociais, de integração de qualquer criança que passe por um processo destes. Mas isto tem sintomas, começa ali a explotar alguns sinais. Sim, e é importante aí nós estarmos atentos. As crianças não falam como nós adultos falamos, as crianças não se expressam como nós nos expressamos, não é? Não dizem que estão tristes, não dizem que estão ansiosas, portanto elas mostram-nos isto muitas vezes através do comportamento, através do isolamento, através muitas vezes de comportamentos de recusa escolar. Portanto, há aqui toda uma panóplia comportamental, sobretudo, que nos indica que esta criança não está bem. Porque ela muito dificilmente nos dirá
por palavras tudo aquilo que se passa internamente com ela. Até porque, apesar de se sentir abandonada, nunca vai querer trair um pai ou uma mãe. Certo. E isso também é muito difícil, não é? Porque muitas vezes esta alienação é de ambas as partes, não é? Portanto, nós temos as duas partes a tentar fazer a mesma coisa e a falar mal, ou numa tentativa de afastamento em relação um ao outro, não é? E nós temos essa criança que está no meio e é como a Tânia está a dizer, portanto, que não quer trair, usando esta palavra, não é? Não quer trair nenhum dos seus pais, porque ama os seus dois pais, não é? Tanto o pai como a mãe, portanto, e quer preservar a relação que tem com eles. Mas a médio e longo prazo, qual é o impacto desta alienação parental? Nesta criança que depois será um adulto, sim, não é? Sim, há aqui traumas, não é, que são irreversíveis e que ficam. E serão crianças, ou neste caso adultos, futuros adultos, muito mais propensos ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e de quadros depressivos. E depois ainda há aqui um outro impacto que nós observamos muitas vezes, que é a forma como depois se estabelecem, inclusivamente, as suas próprias relações amorosas. Não é sempre muito mais. Sim, sim. Sempre são mais medrosos, não é? Exatamente. Às vezes, até numa relação doentia com o ciúme, por exemplo, não é? Que nós às vezes não associamos, mas que podem estar associados, não é? Portanto, e estes casos às vezes repetem-se, não é? Crianças que foram abandonadas ou que acham que foram abandonadas pelos seus progenitores, não é? E que depois, quando encontram alguém que goste deles, não é? Se agarram demasiado a essa pessoa e muitas vezes de uma forma doentia, destruindo as relações depois com aqueles que as rodeiam. E depois a questão é que as crianças deveriam, obviamente, ser acompanhadas num psicólogo, mas quem as deveria levar ao psicólogo são as duas pessoas que lhes estão a fazer mal. Sim, são as duas pessoas que... E que mais as amam, no entanto, e que mais as amam. E isto também acho que é importante, Ana. Portanto, nós não temos grandes dúvidas do amor destes pais a estes filhos. Claro. Portanto, só que, de facto, quando estamos... Aqui não é questão do amor, é o desamor. O desamor é que as faz agir mal, quando estamos envolvidos neste misto de sentimentos de raiva, de sentimentos de vingança, de mágoas, de ressentimentos, isto às vezes sobrepõe-se a tudo o resto, não é? E é um bocadinho, às vezes também nos deixa cegos. Não é só o amor que é cego, não é? Muitas vezes estes sentimentos também acabam por nos tirar esta consciência daquilo que fazemos e do impacto que estamos a ter. Eu imagino que para si, enquanto profissional, porque antes de ser profissional é mulher, não sei se é mãe. Ainda não. Ainda não, mas é mulher e, portanto, acredito que para si seja muito difícil olhar para aquelas pessoas e dar vontade de dizer, olhem, é assim, vocês não podem fazer isto. Mas como é que há pais que depois entram em processo de consciência e pensam, não, de facto isto tem que parar? É difícil, portanto é um processo que nós todos os dias tentamos fazer nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos infantis, é um processo muito difícil e eu comecei hoje por dizer isto, é cada vez mais comum, é cada vez mais frequente, nós psicólogos estamos muitas vezes no meio deste conflito, a ser puxados para um lado, a ser puxados para o outro, não é? Às vezes numa tentativa de manipulação e nós no fundo olhar para esta criança em sofrimento, a querer muito ajudar esta criança e esta família, porque nós queremos trabalhar com a família, nós queremos ajudar esta família, pai, mãe, que embora em ruptura são os dois progenitores, não é? Claro. E nós queremos muito trabalhar com esta família e fazer com que o desenvolvimento desta criança seja o mais saudável possível, o mais normativo possível. E é uma coisa que nós sabemos, não é? Quanto mais pacífica for esta separação, mais tranquilos os filhos estarão. Portanto, às vezes nós achamos que vai ser muito difícil os filhos ultrapassarem o divórcio dos pais, mas isto é tão mais fácil quanto mais tranquilos os pais estiverem. A criança só precisa de estabilidade, só precisa de perceber o que é que lhe vai acontecer, não é? Nós comunicamos um divórcio, a criança a partir daí só precisa de perceber como é que vai ser a vida dela, não é? Portanto, vou ter 2 casas, como é que me vou organizar? Portanto, a partir do momento em que nós conseguimos transmitir segurança e serenidade a esta criança, ela tenderá a fazer um processo o mais adaptativo possível. E as coisas bem feitas, o divórcio dos pais às vezes é um alívio. Certo, porque as crianças sentem perfeitamente que os pais não estão bem, não se dão bem, que discutem, não é? Sim, Tânia, muitas vezes nós temos adolescentes e até adultos que nos dizem a melhor coisa que aconteceu foi os meus pais terem se separado, ou às vezes dizem-nos o contrário, que é o que eu mais queria é que eles se separassem. Claro. Portanto, porque eles têm consciência muitas vezes do conflito em que o casal vive. E a justiça? Porque muitas vezes a maior parte destes casos está na justiça, não é? Exato. E, portanto, tribunais que se arrastam e arrastam e arrastam com depoimentos, as crianças vão crescendo sempre no meio deste conflito todo. A resposta da justiça vem em conformidade no sentido em que defende as crianças em primeiro lugar? É assim, a partir do momento em que nós temos processos que se arrastam muitas vezes anos, não é? Claro. E infelizmente nós assistimos às vezes ao afastamento de crianças em relação a um ou ao outro, não é? E que se prolongam no tempo, de facto, por este adiar da justiça. Eu percebo, não é, que as coisas têm que ser feitas com calma e que todas as partes têm que ser avaliadas e há muita coisa em cima da mesa, não é? E a justiça tem que fazer o trabalho dela.
Mas, no fundo, isto muitas vezes perpetua afastamentos que depois são muito difíceis de recuperar. Claro que sim. E às vezes estamos a falar de anos de afastamento por causa de um processo que nem sempre tem muito sentido, mas que depois acaba por se arrastar e promover este distanciamento e este afastamento de pais e filhos, e depois é muito difícil recuperar esta relação. Portanto, Catarina, prevenção. é isso mesmo que eu queria dizer. É porque nós terminamos o nosso tempo, mas gostava que deixasse uma palavra porque eu sei que há muitos avós que provavelmente estão a assistir também ao programa, essencialmente, e a pensar que o meu neto está a passar por isto, ou há um dos meus, ou a minha nora, ou o meu genro, ou o meu próprio filho não me deixa ver o meu neto. É também alienação. Que conselho é que se pode dar? É também, porque a alienação acaba por se estender a toda a família. Não é? E aqui o que eu poderia dizer, no fundo, é apelar à prevenção. Porque depois a remediação é muito difícil. Portanto, é prevenir, é avós, tios, primos que estejam à volta deste casal, que é um casal parental, e é preciso também percebermos isto. Já não é um casal romântico, mas continuará sempre a ser um casal parental. Sim. No fundo, que o aconselho da melhor forma, não é? E que apazigua um bocadinho os sentimentos de raiva e de vingança que por vezes estão presentes e nos levam à alienação. Catarina Lucas, obrigada por ter vindo à nossa tarde.